seja bem-vinda a vocês que estão chegando aqui. A gente está no mês de Setembro Amarelo e a gente está falando sobre a importância da conscientização de prevenção ao suicídio. Eu sou Jonathan e hoje estou aqui com a Evelyn, que é psicóloga. A Evelyn é graduada pela Unifage, pós-graduada em psicologia clínica e analítica e neuropsicologia. Ela também possui 2 cursos de aperfeiçoamentos, um pela Universidade de Londres e um pela Universidade da Escócia. E atualmente ela trabalha com saúde e sexualidade feminina. Muito obrigado, Evelyn, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco e de partilhar um pouco do seu conhecimento e a importância desse tema. A alegria é toda minha. E eu já quero convidar você para umas novas oportunidades da gente estar juntos aqui, né? Conta pra gente um pouquinho da sua jornada com a psicologia. Desculpa, falhou. Você pode repetir, por gentileza, a pergunta? Sim, como foi sua jornada com a psicologia até chegar à questão de estudar sexualidade feminina? Quando eu saí do ensino médio, eu só queria uma coisa. Eu queria estudar alguma coisa que não envolvesse exatas. E aí eu comecei a fazer letras, porque não tinha matemática. Aí eu comecei a fazer letras, fiz um semestre, não gostei. E aí eu fui fazer pedagogia. Em pedagogia, eu sempre gostei muito de estudar coisas paralelas. E aí eu comecei a estudar criminologia, à parte, fora da faculdade, né? E eu comecei a me encantar. O meu início com a psicologia, ele vem justamente estudando agressão contra a mulher, agressão sexual contra a mulher, né? Depois, mais pra frente, até a minha tese, o meu TCC, e depois ele virou uma tese, né? E foi publicado na USP, sobre agressão sexual contra crianças, né? Foi o TCC que na época ficou em primeiro lugar no CONIC. E depois ele acabou virando uma tese. Foi publicado num dos jornais de psicologia da USP, eu acho que há uns 2 anos atrás. E eu comecei a fazer cursos fora da faculdade, né, sobre perícia criminal forense, análise psicológica de cena de crime. E eu comecei a estudar parafilias, que são maneiras não convencionais de obtenção de prazer sexual. E aí eu percebi que eu tava num campo que não tinha nada a ver, pedagogia com isso, tipo, nada a ver. E aí eu resolvi que eu ia fazer psicologia e foi assim que eu comecei, né? Na realidade, grande parte dos meus estudos dentro da psicologia sempre foram voltadas para as questões de sexualidade, tanto de crianças quanto de mulheres, né? Aí eu me formei, fiz as pós que você falou, fiz os cursos de extensão e tal. E na clínica começou a aparecer muito caso ligado à sexologia, à sexualidade feminina. E aí eu fui fazer alguns cursos na área, né? Então hoje eu atuo, eu diria aí que 60%, 70% do meu público hoje são mulheres que me procuram por questões relacionadas à sexualidade. Foi assim que eu fui parar nessa área. E isso é muito importante porque, assim, no mês de Setembro Amarelo, o registro que a gente tem sobre os anos anteriores é que, em média, no mundo, 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no último ano. E sendo 12 mil dessas pessoas aqui no Brasil. Isso é um número muito alto, né? E a gente sabe que, dentre essas causas, né, são listadas 3 principais causas para esses suicídios. Vindas de depressão, a primeira causa. A segunda causa, pelo site Setembro Amarelo, são transtornos de bipolaridade. E a terceira causa, abuso de substância. Os dados do ano passado que nos mostram, né, mostram que as mulheres são as maiores vítimas, né? Apesar de, na verdade, não. As mulheres são as que mais tentam suicídio e os homens são os que mais alcançam o sucesso, né? Dos 12 mil que tivemos de registro no ano passado, 9 mil eram homens e 2 mil, quase 3 mil eram mulheres. E quando a gente para ver isso tudo,
e vai vendo as causas, né, que a gente vai e começa a abrir, né, o que pode ter levado a pessoa a desenvolver a depressão, e entra boa parte os abusos domésticos, né, que foi onde foi listado no ano passado como uma das principais causas, que são as mulheres que vivem né, a rotina de casa, que são as que mais tentam suicídio, né. E dentro disso eu gostaria já de perguntar para você o que seria depressão, né, para a gente explicar para o nosso público aqui. A primeira coisa que eu só vou voltar um pouquinho atrás, numa coisa que você falou que eu acho que é importante a gente pensar, tá bom? Geralmente quando a gente fala de suicídio, a gente está falando, né, esses números eles não contam de alguns tipos de suicídio, então eles dão conta dos suicídios que são esclarecidos como suicídio, né? Esse número ele é muito maior. A gente sabe que muitos acidentes de carro, por exemplo, são acidentes que têm um fundo emocional guiado, por exemplo, pelo instinto suicida. Então, essas pessoas elas não entram para essa conta. E, na realidade, foi um instinto suicida que a levou, por exemplo, a enfiar o carro embaixo do caminhão, a bater a moto. E aí, de repente, a gente sempre ouve assim, nossa, mas fulano nunca corria. Nossa, mas Beltrano ele era muito cuidadoso na hora de dirigir. Ou uma fala que é muito comum, que eu ouço assim, nossa, mas como que fulano conseguiu bater o carro daquele jeito? E a gente às vezes não para pensar que isso tem um fundo suicida, nem que seja de uma forma inconsciente. Aí a gente entra numa outra discussão que não é pertinente agora. Mas é importante a gente pensar que essa estatística ela é muito maior. Né? Ela é muito, 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 muito maior. E aí você me perguntou sobre o que é depressão. A gente precisa cada vez mais, Jonathan, trabalhar para rever o conceito de depressão. Por quê? A gente tem aquele velho paradigma de que depressão você se sentir triste o tempo todo, é você não querer sair para fazer nada, você não tem vontade de levantar da cama, e aí a gente vai achando que depressão é só isso. Na realidade, a depressão, ela acontece de várias maneiras. Tem pessoas que a gente fica sabendo que cometeu suicídio, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas ela nunca demonstrou, né, nenhum indício de que ia tentar suicídio. Nossa, mas não é possível, não pode ter sido suicídio. Era uma pessoa que ria muito. Então, a primeira coisa, quando você me pergunta sobre a depressão, é que a depressão não tem cara. Tá? Ela não tem uma maneira específica de acontecer, ela não é aquela pessoa que só fica jogada na cama. Isso é um tipo de depressão, é um estilo. Cada pessoa vivencia a depressão de um jeito muito diferente. Quando a gente fala de depressão, via de regra, a gente fala de uma oscilação de humor, né? Que tem a tendência sempre a sentir a vida pesada. Então, são episódios de muita tristeza. Às vezes a pessoa não consegue nem entender de onde vem tanta tristeza. Às vezes a pessoa só tem um pico muito grande de euforia e depois daquilo uma tristeza muito grande. A gente começa a ter comprometimento, às vezes, no nosso ciclo de amizades, porque a gente já muitas vezes não quer sair como saía, não se sente à vontade para conversar. Mas é importante pensar que cada pessoa vive a depressão de um jeito. Então, quando perguntam o que é depressão, eu digo sempre que é um estranhamento de quem nós somos, né? E daquilo que nós estamos vivendo. Então, é quando a gente começa a sentir que existe muita falta. É falta. A depressão é isso. A depressão é a falta da vontade. A depressão, na maioria das vezes até, é o riso forçado. Então, tudo aquilo que falta e eu forço, eu preciso pensar o que é que está me levando. Eu diria que a gente sempre sabe quando alguma coisa não está bem dentro da gente. Nós somos os nossos melhores pontos de diagnóstico. A gente começa a reconhecer que a gente não é mais como era antes. Esses são indícios de depressão. Lembrando que cada pessoa vive isso de uma maneira muito diferente. Sim, aqui ó, os dados do Ministério da Saúde diz que de 2011 a 2018 foram 340 casos de registro de violência autoprovocada, que seria ideação suicida, automutilação, tentativas de suicídio e o próprio suicídio. Então, assim, e 67% desses registros são mulheres,
que assim, começa a ideia de como surgem as políticas públicas, né, para atender essas demandas, né? Porque assim, até na terça-feira, na live de terça-feira, que eu convidei um pastor que também é psicólogo, para a gente falar das ideias, como isso é trabalhado nas igrejas também, né? Mas não é só o papel de igreja, não é só o papel de nós quanto pessoas, mas também uma obrigação do Estado estar atento à saúde da mulher, né? E eu gostaria de saber, assim, eu acredito, né, de verdade, que você já tenha tido pacientes com a ideação suicida, com esses perfis, né? Que de verdade a gente sabe que não tem um CPF específico. Ai, desculpa. Não tem um CPF específico essas pessoas. Não tem. É um padrão estipulado. Pode ser eu, pode ser você, a gente não sabe. E a grande preocupação é a gente está num período de isolamento social, onde as pessoas estão ficando mais em casa, e a gente viu no início do ano que as taxas de violência contra a mulher só aumentaram. Os registros começaram a aumentar. E a gente sabe que a violência doméstica pode ser um gatilho, né? Um gatilho para uma pessoa que já está com a saúde mental talvez em desequilíbrio, começar a planejar um possível suicídio, né? Querer tirar a própria vida. E aí eu acredito que seja o momento das políticas para a valorização da vida, né? Para a gente ficar atento quanto a isso. Não, com certeza. E assim, eu acho que quando a gente fala, né, sobre as questões aí de saúde pública, para a gente pensar no enfrentamento dessa tendência, né, a gente precisa não só de políticas para ajudar as mulheres a enfrentar isso, mas para empoderar também os homens a reconhecerem o quanto, muitas vezes, eles colaboram para isso. E muitas vezes, Jonathan, eu não vou ser hipócrita, eu acho que muitos homens nem percebem que estão fazendo isso. Em função dessa cultura que a gente tem, que agora que começa a ser desconstruída, né? Então, muitas vezes, vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. Eu atendo um menino, um adolescente, ele tem autismo atípico. Então, ele não tem todas as características de autismo, mas ele se encaixa em alguns, então o diagnóstico dele é de autismo atípico. E eu conversando com a mãe dele me mandou uma mensagem e ela me disse assim: Evelyn, será que na próxima sessão que você fizer de pais, porque pelo menos uma vez por mês eu chamo os pais dos meus pacientes para conversar. Ela virou e falou assim: será que você não poderia conversar com meu marido? Porque eu estou muito sobrecarregada. Eu não estou dando mais conta de ser mãe de 2 crianças e está muito difícil e o meu marido não colabora. E qual é a questão? Nós mulheres é que muitas vezes ensinamos os nossos filhos que eles não precisam lavar louça, que eles não precisam limpar a casa, porque nós precisamos ter o estereótipo do machão. Então, quando a gente fala da questão, né, dessas políticas públicas sobre as mulheres, eu acho que é importante a gente também pensar que, concomitantemente, a gente precisa também desenvolver políticas públicas para os homens, para a sociedade. Eu atendo muitas adolescentes, assim, muitas adolescentes, que praticam automutilação, que pensam, que têm ideação suicida, que já tentaram suicídio várias vezes. Eu acho que foi um dos casos assim mais tristes que eu tive, pensando nessa questão do suicídio. Eu tive uma pacientezinha de 7 anos que tinha tentado suicídio. Ela tentou colocar fogo no próprio corpo e ela só tinha 7 anos. Entende? E qual foi o fundo disso? Ela se achava gorda. E ela era uma criança extremamente magra. Então, quando a gente pensa nesse enfrentamento, ele precisa acontecer em várias frentes. Não adianta a gente levantar bandeira só para as questões de políticas públicas para mulheres ou só para homens, porque senão a gente cria uma roda bamba que não, ela gira, mas ela precisa de outras 1000 coisas. Né? A gente precisa falar de suicídio, a gente precisa falar de depressão, a gente precisa quebrar estereótipo. A gente precisa discutir qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o papel da mulher dentro de casa, qual é o papel do homem. Uma coisa muito interessante, eu me lembro que quando eu estava na faculdade, isso me impactou muito. Nós estávamos estudando sobre a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. E numa das partes da Maria da Penha,
para o agressor é garantido que ele é garantido no papel, né? Que ele possa fazer psicoterapia. Você conhece algum agressor que foi garantido, assistido pelo SUS, que pôde fazer psicoterapia? Infelizmente não. Então a gente tem, por exemplo, né, a Maria da Penha que vem para o enfrentamento dessas situações de abuso da mulher, mas que não acontece. Ela na hora de sair do papel e colocar ela para rodar, ela não roda. Não adianta a gente só proteger a mulher se a gente também não trabalhar com desconstrução, entende? Eu acho que essa é uma das questões principais. Eu até tenho um certo receio sobre o Setembro Amarelo, porque eu acho que a gente por um mês levanta as bandeiras, né? Uou, vamos falar sobre suicídio, nananã. Tem algumas campanhas que são muito perigosas, que se você estiver mal, me manda mensagem, eu vou te ouvir, não é bem por aí. E aí a gente levanta isso por um mês e é muito legal, a gente fala muito sobre o suicídio, mas aí no resto dos meses a gente não para falar de política pública, a gente não para discutir desconstrução de papel feminino, desconstrução de papel masculino, tá uma coisa muito ligada à outra, né? Até eu assisti, tem uns 15 dias isso, uma matéria que saiu, eu acho que foi no Domingo Espetacular, sobre as mulheres que são vítimas de agressão na zona rural. Elas vivem situações ainda piores do que algumas situações que a gente vê nas nossas zonas já mais urbanizadas, né? E a gente não fala muito disso. A gente não para discutir, eu acho que com verdade, com empatia. Eu acho que a gente não consegue ter empatia. Nem pela mulher, nem pela necessidade de nós pararmos para analisar e levantar outras bandeiras para que essa bandeira possa ficar hasteada com mais velocidade, porque não é uma só política pública que vai dar conta disso, entende? É toda uma situação social. Sim, você falou algo muito importante que na live de quinta-feira a gente também abordou, que foi alguns perigos, né? A gente falou sobre o serviço, a importância do serviço social na valorização da vida, né? E a gente também te abordou que às vezes é até necessário, né? As pessoas aquele momento ali daquele primeiro desespero da pessoa que está ali pensando com a ideação suicida, ter alguém para conversar naquele momento talvez é muito importante. Mas a pessoa que está ali ouvindo, ela tem que ter muito consciente, ela tem que saber muito bem que ela não é um profissional da área de saúde, ela da saúde mental, que ela está ali para ouvir, mas aquela pessoa ali também precisa estar sendo orientada, ou pelo menos entender que aquilo ali é uma medida de imediato, assim, agora eu estou te ouvindo, mas você precisa procurar um profissional da saúde mental, porque talvez vai precisar não só de um psicólogo, talvez vai precisar de um acompanhamento com um psiquiatra. Então, assim, é importante, por um lado, a questão do ouvir para uma ação emergencial, mas a pessoa tem que ter consciência de que ela não pode, se ela não é profissional da área de saúde mental, continuar. E assim, os governos tentam garantir formas, né, para ter esse atendimento para as pessoas, né? Talvez a pessoa que está ali descobre o diagnóstico de uma IST, por exemplo, que pode levar para ela ter os pensamentos, né, de tirar a própria vida dela. Em papel, eles têm o direito, né, de ter um acompanhamento psicológico, com psicoterapeuta, mas muitas das vezes na prática não tem, por conta da superlotação. Então, assim, como você falou, é bonito, né, ter a política pública, porque pode começar a levar a discussão em círculos menores, né? Pode levar Setembro Amarelo é um momento que leva uma discussão para a igreja, que leva uma discussão para a escola, que leva uma discussão para a faculdade. Mas não é só isso, né? Não é só isso, tem todo o restante do ano, né? Tem o resto de uma vida para ser incentivada a valorizar. E como você falou, a valorização muitas das vezes passa pela desconstrução dos papéis de gêneros que a sociedade instituiu.
porque o homem, vamos pegar uma coisa mais que foi pauta recentemente, né? Meninos vestem azul e meninas vestem rosa, sabe? São coisas muito pequenas que começam a reforçar, porque quando a gente ainda olha para que mulheres trans, ainda esse número começa a aumentar ainda mais de suicídio entre as mulheres trans, sabe? Porque vem a questão todinha de uma sociedade que não quer aceitar que a pessoa não é cis, sabe? Ela se identifica como trans. E vem o peso social, porque vem, muitas das vezes, a gente está falando aqui, basicamente com o público religioso, muitas das vezes a crença, né, religiosa vai falar que você é uma aberração, uma abominação, está fora dos planos de Deus, a sua criação, e tudo que você está fazendo é pecado. E a pessoa vai achar o quê? Minha vida é um erro. Minha vida é um erro e vai querer tirar. E quando a gente... E aí? Perdão, pode falar. Depois não, pode falar. Eu ia dizer o seguinte, se já é difícil, né, para as mulheres cis, imagina para as mulheres trans. Então, a gente ainda tem um certo respaldo científico desses dados, né? Ainda pesquisa-se, não a maneira ideal, não o número ideal, mas a gente ainda faz pesquisa sobre enfrentamentos para as mulheres cis e tal. Mas muito pouco a gente ouve falar sobre o suicídio em mulheres trans. Muito pouco, né? Então, assim, se a gente tem políticas públicas, eu acho interessante isso, que mesmo as políticas públicas para as mulheres, eu acho que elas ainda são um pouco segregacionistas, pensando nas mulheres trans. Muito, muito mesmo, porque assim, aqui a gente começa a entrar já, acho que na questão de papéis de gêneros, né? Quando a gente vê que as mulheres trans, elas ainda são minorias dentro das universidades, trabalhando, porque vai sendo marginalizada ao ponto que as pessoas não querem aceitar. Aí a gente vê mulheres trans, boa parte seguindo a vida de prostituição porque não alcançam oportunidades de trabalho e nesse ambiente de estar na rua, literalmente, dando a sua cara a tapa, elas sofrem muito. Porque aí entra de novo, né, a questão do machão. É o homem que vai abusar dela, lá, porque ela é uma mulher trans, ela vai ser agredida, e vem talvez a família que não aceita, e tudo isso vai somando, né? Vai somando para não valorização da vida daquela pessoa. E acho que a grande importância é como a gente vai começar a fazer para valorizar essas vidas, sabe? Qual é o meu papel quanto uma pessoa civil, sabe? Para eu poder ajudar outras pessoas. Como promover, né, essa saúde mental, uma saúde integral, na verdade, né? Em várias áreas da nossa vida a gente precisa estar sadio. Tem um termo do SUS que eu acho maravilhoso, assim, eu acho sensacional, que é o termo sobre a valorização da equidade, né? Quando a gente fala em equidade, a gente está dizendo assim, olha, que as pessoas não vão receber a mesma coisa, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, as pessoas vão receber coisas diferentes, em níveis diferentes, em quantidades diferentes, porque elas são diferentes. Mas essa oscilação de necessidade e de cuidado com as necessidades de cada pessoa, ela deveria acontecer para todo mundo. Essa é mais ou menos a ideia de equidade. O que eu percebo, e o que me deixa muito triste, é que muitas vezes as pessoas que pertencem a grupos sociais que sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de discriminação, mesmo nós, mulheres, que muitas vezes somos reconhecidas pelo competitivismo, né? E por aquela coisa de não haver companheirismo, de não haver solidariedade, muito embora a gente venha trabalhando muito pela sororidade, mas a gente ainda tem, para correr atrás disso, tá? Estamos no início, 1% da bateria de 100. Como nós que vivemos, né, nesses ciclos sociais que de alguma maneira acabam sendo menos privilegiados em determinadas questões, nós também muitas vezes acabamos espalhando também segregação.
Eu vou correr o risco de falar besteira, mas eu acho que foi Paulo Freire que disse isso, que o sonho do oprimido é ser opressor. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Todos nós que pertencemos de alguma maneira a uma roda social, que a uma vivência social que de alguma maneira é menos privilegiada em determinados sentidos, cada um de uma maneira, eu acho que a nossa voz só vai ser ouvida quando a gente conseguir ouvir a voz do outro, né? Então eu percebo muitas vezes que a gente procura só ouvir ou a voz de um ou a voz de outro, e a gente nunca consegue um discurso junto, um discurso unificado. Parece que só a minha causa é importante, ou só a causa do outro é importante, e na realidade é a união da pluralidade, né, desses discursos, de pessoas que passam por essas questões sociais das quais nós estamos discutindo, que vai mudar. A gente precisa se unir, né? As mulheres precisam ser mais unidas. Eu acho até que grande parte da nossa dificuldade com essa questão do suicídio feminino, ele vem dessa coisa de que implementam na cabeça da menina que ela tem que competir com a outra. A roupa dela tem que ser mais bonita, a maquiagem tem que ser mais bonita, o batom tem que ser mais bonito. Eu já cheguei a ver paciente falando que estava conversando com uma amiga. Elas estavam competindo para quem tinha terapeuta mais cara. Uau! Então, enquanto nós não sairmos, né, dessa visão pequena, que não olha para o todo, que não estica as mãos, que não se abraça, porque como que eu vou abraçar o outro se eu não me coloco no colo? Eu ouço muita gente falar de empatia, né? Empatia, mas eu só consigo oferecer empatia se eu sou empática comigo mesmo, com os meus sentimentos. Então, nós falarmos de suicídio, nós falarmos de prevenção ao suicídio, nós falarmos dessas 1000 coisas como a automutilação, a gente poder dizer para as pessoas: meu amor, se põe no colo, meu amor, se ama, se olha. Se você não consegue se amar sozinho, procura tratamento. Porque a gente tem muita coisa assim, eu amo o outro, a gente precisa entrar na causa LGBT, a gente precisa entrar na causa das mulheres, a gente precisa entrar em não sei o quê, e outra causa. Mas aí a gente começa a ser um ser muito faltante, porque a principal causa que precisa ser eu, para que eu possa distribuir todos esses outros papéis, eu não olho. Aí chega uma hora que a falta é tão grande que me automutilar faz sentido, que ter ideação suicida faz sentido, que chegar a cometer a tentativa ou conseguir, né, cometer de fato o suicídio, parece que daí faz sentido. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente vive numa sociedade que muitas bandeiras são levantadas. Mas qual é a questão? A gente joga a bandeira e sai correndo, porque a gente não dá conta. Entende? Eu acho que é importante também a gente pensar sobre isso. Sim, e aí você esbarrou em algo que é bíblico, né? Que quando fala sobre amar o próximo, né? Faz um convite a se amar, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E a gente não tem como dar o que a gente não tem. Então, assim, tanto não acolher alguém, se eu não me acolho o suficiente, como que eu vou estar dando acolhimento a alguém? Eu vou falar agora no meu lugar, né? Quando eu comecei a criar grupos para LGBTs trocarem suas experiências religiosas, todo mundo tinha o mesmo sentimento ali naquele momento. Eles se sentiam sozinhos, né? Achava aquela ideia de que eles eram os únicos LGBTs, que eles não seriam salvos, seriam condenados, iriam para o inferno. De acordo com a crença de cada um nas suas vertentes do cristianismo, eles achavam muito forte, né, que eles não teriam salvação. E uma vez um menino me mandou mensagem desesperado, inclusive esse foi até nesse ano, mandou mensagem desesperado falando que ele estava para cometer... Não, na verdade ele não falou que ia cometer suicídio naquele dia. Ele mandou mensagem falando que ele estava muito mal, ele estava triste, que ele precisava de alguém para conversar. E ele mandou mensagem. E eu conversei normal. Dias depois ele foi e mandou mensagem agradecendo, né, por eu ter ouvido ele, porque ele estava para cometer o suicídio naquela hora. Então, assim, às vezes é importante ouvir, mas eu sempre falei para ele, faz terapia. Ele iniciou a terapia também, então assim,
a gente tem que saber, né? Eu não sou profissional da área de saúde mental, por isso que eu sempre falo, a gente tem que, de uma medida emergencial, ok, você tá ali, ouve, mas o que que vai fazer depois, sabe? Muitos não vão ter essa oportunidade, né, de conseguir fazer uma terapia, e que eu acho que, como que a gente começa a valorizar, né? Que pode ser os caminhos para eu valorizar a minha vida, eu quanto pessoa, o que que eu faço? Pergunta maravilhosa. Eu acho que essa pergunta, a resposta para ela é muito singular, porque cada um tem uma experiência e cada um aprendeu a se desamar de maneiras diferentes. Então, uns aprendem a se desamar pelo contexto da casa onde vive, outros aprendem pela escola, outros aprendem por algum relacionamento que foi ruim. Cada pessoa, infelizmente, traça esse caminho de uma maneira diferente. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar sobre se amar é a gente pensar na seguinte questão. Enquanto pessoa, toda pessoa e qualquer pessoa tem o seu valor. Eu não sou diferente. Se a minha mãe tem valor, se meu pai tem valor, eles têm valores não porque são meus pais. Claro que aí, numa outra discussão mais objetiva, sim. Mas eles têm valor porque são seres humanos. Todo ser humano tem peso por si só. Toda vida é importante. Né? E aí, quando eu falo toda vida, é toda vida mesmo. Da formiga, do elefante, toda vida é importante. Né? E se eu não valorizar a minha existência com as qualidades que eu tenho, com as potencialidades que eu tenho, com os defeitos que eu tenho, com as limitações que eu tenho, quem vai fazer? Existem pessoas que vão conhecer a felicidade através da relação com a gente mesmo. Então, por exemplo, né, eu estava conversando com uma amiga esses dias do quanto, nos tempos de faculdade, nós éramos felizes de estar juntas e tal. E eu comecei a parar para pensar o quanto aquela pessoa era importante para mim. Talvez ela não tenha essa noção do quanto ela é importante, do quanto a vida dela toca a minha vida. Mas é importante pesar que quando nós estamos num processo de depressão, a gente não consegue ver valor na nossa própria vida. E aí a gente precisa lembrar que não é que nós não temos valor, é que a nossa visão a nosso respeito foi comprometida. Então ela não é uma visão sadia, ela não é uma visão objetiva. Ela é muito mais para uma forma delirante de quem eu sou do que para uma forma real. Esse é um ponto muito importante para a gente olhar. Né? A visão que eu tenho a meu respeito é uma visão adoecida ou ela é uma visão esclarecida? Né? Quando você falou sobre ter ouvido e tal, né, escutado, é importantíssimo. Mas o que me preocupa é que muitas pessoas vão para o lado assim, não, mas vamos orar, não, mas isso é falta de Deus. Não estou dizendo que oração para quem acredita, para quem tem relacionamento com Deus, não seja importante. Mas muitas vezes a gente chega para uma pessoa que quer se matar, que está dizendo assim, olha, minha vida está tão sofrida que eu não aguento mais e eu vou quebrar a própria barreira da instância da vida, que é a autopreservação, e eu vou me matar. E a gente olha para essa pessoa, a gente começa a dizer, olha, não, mas fica tranquilo, isso aí é falta de Deus. Se você orar, a coisa vai render. Eu ouvi isso essa semana de uma paciente desesperada. É falta de Deus, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa isso, você precisa aquilo. E aí a gente começa... Você precisa ter esperança, e começa aquelas coisas assim, como se fosse algo simples, né? Assim, liga e desliga, sabe? Tem um start E aí, o que acontece? A gente tenta, na boa intenção, eu não estou falando de uma pessoa mal intencionada, eu estou falando de alguém com uma boa intenção. A gente começa a olhar para essa pessoa e começa a dizer para ela tudo que ela tem que fazer. E na realidade, o que é que essa pessoa precisa? Colo, afeto, só. E colo e afeto eu posso oferecer de boca fechada. Se eu não tenho que falar para aquela pessoa, eu não tenho que abrir minha boca e dizer para ela que isso aí é falta de Deus, ou eu ouvi de uma paciente minha, adolescente, que ela tem muitas questões com suicídio, ela tem muitas questões com automutilação, e ela se define bissexual.
e a mãe descobriu isso. E eles vêm de uma família muito tradicional, assim, dentro de igreja. E aí, essa menina tá muito mal, e ela teve um namorado antes, né, e ela teve relação sexual com ele, e ela tá numa fase, assim, de depressão muito profunda. E aí ela me disse assim, sabe o que minha mãe falou? Que os meus problemas todos são porque eu quebrei a lei de Deus e perdi minha virgindade. Eu tô falando de uma menina que se matar 24 horas. Às vezes a gente fica tão machucado com quem tá dando... Porque assim, quando a gente... Também acho que é importante a gente pensar uma coisa. É muito difícil você estar do lado de alguém que você ama e você saber que essa pessoa não ama a própria vida e quer se matar. Essas pessoas que falam coisas agressivas, de certa maneira, também precisam de empatia. Porque elas não sabem lidar com a possibilidade da perda do outro, né? E essa situação dessa menina me mostrou o quanto a gente, às vezes, a gente tem uma necessidade muito grande de encontrar por quê. Por que o fulano quer se matar? Por que a fulana tentou suicídio? Por que o fulano se automutilou? Meu bem, isso é entre ele e o psicoterapeuta. O que você precisa oferecer para essa pessoa é amizade. Só. É colo, é você dizer eu tô aqui. É você poder ver a pessoa chorando e não ter nada para falar e ficar do lado dela segurando a mão dela. Né? Eu acho que muitas vezes a gente acha que as palavras resolvem tudo e eu acho que às vezes muito pelo contrário. Às vezes as palavras complicam mais do que ajudam, entende? Sim. Assim, até tem, né, o falar, né? Porque assim, quando a gente fala, a gente sabe que a gente reorganiza alguns pensamentos, mas não é o suficiente, né? Se não for para a pessoa certa. É importante a questão do ombro amigo, mas o ombro amigo também tem as suas cargas também, né? Tem as suas cargas para ele carregar. E você falou algo que eu não tinha pensado ainda. A questão de quem está perto, né? Quem está perto. Como lidar com quem está perto de alguém que está com uma ideação suicida? Ou tentou suicídio? É pavoroso. Eu já vivenciei isso, né? Hoje eu sou casada e tal, mas eu fui noiva de um rapaz. E ele tinha questões muito sérias que eu não vou dizer para não expor, tá? E em função dessas questões primárias, ele tinha uma depressão muito profunda e chegou um ponto da nossa relação em que ele tentou suicídio. Eu me lembro que ele entrava para tomar banho, ele começava a demorar, eu entrava em pânico, eu ficava desesperada, porque eu achava que a hora que ia passar o tempo eu ia ter que arrombar a porta e ele ia estar morto. Então veja, não existe maldade, não existe egoísmo ou fala despreparada. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala sobre Setembro Amarelo, a gente também deveria falar sobre as pessoas que não passam pela questão da automutilação ou da ideação suicida ou do próprio suicídio, da pessoa que tem suicídio, mas a gente também precisa olhar para essas pessoas que estão do lado e não sabem como ajudar. Né? A gente diz assim, eu acho que esse talvez seja um dos grandes buracos dessa questão do Setembro Amarelo. A gente diz para as pessoas, né, fazem várias propagandas do que fazer, de como evitar, se o seu amigo está assim, está assado, mas a gente não tem nenhuma fala para quem está ali do lado da pessoa. A gente diz assim, não diga isso, não diga aquilo, mas e os sentimentos dessa pessoa? Eu sei porque eu vivi isso é pavoroso, é tenebroso, eu não desejo para ninguém. A dor dessa mãe, né, que disse essa coisa tão fora de caminho, essa mãe, ela parou a vida profissional dela para cuidar da filha. Ela não dorme mais, ela só dorme no quarto da filha. Ela não pode trabalhar porque ela tem medo de sair e a filha tentar suicídio com remédio de novo. Então, assim, quando a gente fala em suicídio, eu acho que a gente precisa falar das vítimas, mas não é só uma vítima, não é só quem tenta. É uma rede. Não acomete só uma pessoa. É um ônus familiar inteiro e que a gente não olha, a gente não tem política pública para isso. São muito poucos, ou quase nenhum, aqui na minha cidade, no Mogi Guaçu, eu acredito que nem tenha, grupo de apoio para pessoas que perderam pessoas que amavam através do suicídio. A gente não tem, a gente não fala disso. Então, na realidade, a questão do suicídio, a gente começa a ignorar o suicídio quando a gente também ignora a família que está ali. Porque cada pessoa com esse sentimento de suicídio ou de automutilação, ela está cercada de pessoas que a amam. Mesmo que talvez essas pessoas não saibam demonstrar de uma maneira que ela possa entender. Mas ela está cercada de gente que ama. E a gente não fala sobre essas pessoas. E falar de suicídio é falar dessas pessoas também.
Não, e a gente sabe que depois que tem o primeiro caso de suicídio num determinado círculo ali, né, de qualquer que seja, a chance de ter um segundo é muito grande. Maior. Porque exatamente, porque não cuida dos outros que estão ao redor, né? Não tem aquela atenção para essas pessoas que estão ali próximo. Porque assim, a gente tem que pensar que não era nem para acontecer o primeiro caso, mas saber que quando acontece o primeiro caso, a chance de acontecer um segundo e um terceiro é muito grande. Quando a gente fala de um ambiente escolar, gente, quando o primeiro comete, parece que em algumas regiões, parece que vem em cadeia, né? Vem assim, um atrás do outro, em espaço muito curto, sabe? Quando teve aquele chamado alguns anos atrás, né, para ficar atento ao Baleia Azul, não era porque a Baleia Azul era um fake, mas era algo que estava potencializando pessoas com ideação suicida, né? Que elas estavam sendo um incentivo, estava sendo o gatilho para elas e elas finalizarem a vida dela, tentarem contra as vidas delas, né? E isso que você está falando é muito importante. Eu não tinha pensado de verdade quanto a isso, ou pensar em quem está em volta, o que está passando na cabeça dessas pessoas. O que sente alguém assim, o que a gente faz de política pública para amparar. Porque a morte, ela é dolorosa por si só. Mas quando a gente precisa lidar com a ideia de que uma pessoa que a gente ama optou, entre aspas, tá? Muito entre aspas, optou por tirar a própria vida, é desesperador, é dilacerante. E muitas vezes a gente se foca só em uma pessoa dessa equação, e a equação é um pouco maior. Não, e a questão também é que a pessoa não está querendo tirar a vida, né? Ela está querendo tirar uma dor que está alguma dor, assim, lá. Quando a gente vai falar de automutilação, né? O self-cutting, né? A gente está falando de pessoa que está tentando ferir a pele, ferir o corpo, para dor, porque a dor existencial dela, a dor ali interna, está sendo muito forte, né? É uma forma de amenizar o que ela está sentindo, só que a gente sabe que o corte vai ter uma dor instantânea, né? Vai doer ali, vai cicatrizar e vai parar a dor, vai se repetir. E é quando a gente sabe, né, que vem os casos de suicídio. Tem um outro mecanismo importante sobre a automutilação. Esse que você falou é o principal, mas tem um que a gente fala muito pouco. Mas toda vez, na realidade, assim, o que leva alguém a se automutilar? A dor emocional, como você falou, é tão grande que quando ela causa a dor física, é como se levantasse a tampa a válvula da tampa de pressão e a pressão saísse um pouco, e a dor física, ela consegue diminuir a dor emocional. Mas tem um outro ponto. Eu já ouvi várias vezes de pacientes meus assim, se corta, né, no braço ou em outro lugar, e quando dói, depois que passa, né, claro, demora aí 15 dias às vezes para cicatrizar. E enquanto eles estão nesse processo de cicatrização, eles falam que quando eles sentem a dor, eles lembram que eles merecem dor. Então, é a automutilação no sentido também de lembrar que eles acreditam que eles merecem ser punidos, eles entendem essas dores como punição. Então, é uma maneira de dar voz, entre aspas, àquilo que é interno. Toda vez que eles sentem essa dor, eles se autopunem. Então, eles dizem assim, bom, essa dor, esse desconforto eu mereço. É isso mesmo que eu mereço e é só isso que eu mereço. Entende? Sim, eu tô aqui relembrando, né? A gente teve na igreja, né? Eu lembro de 2 casos de pessoas, né, que estavam se automutilando, estavam fazendo os cortes. Assim. Um chegou a postar na época as fotos do pulso todo cortado no Facebook. No Facebook não, no status do WhatsApp. E uma outra menina, adolescente, deveria estar com uns 12, 13 anos na época, foram começar a perceber algo estranho, porque aqui no Rio é muito quente. E isso era dezembro. E estar usando o casaco em dezembro, sabe? Às vezes
Às vezes a gente não está atento, porque existem os sinais, né? As pessoas vão demonstrando que estão diferentes, tem, sabe? Inconscientemente elas vão deixando alguns sinais, sabe? Que o caso dela foi o casaco, ela estava usando o casaco. E a gente sabe que nem todo mundo vai fazer em um lugar onde é visível. Tem quem faz na virilha para não aparecer. Tem quem faz na coxa, tem quem faz na parte onde não... Axila. Axila, sim, exatamente. Em lugares onde não vai ser notado, porque vai usar uma camisa de manga, tampou, vai vestir uma bermuda, uma calça, um vestido, uma saia, sei lá o que a pessoa vai usar, vai tampar as pernas. E não vai saber o que está acontecendo. E às vezes aquilo ali está matando aquela pessoa ali por dentro, sabe? E às vezes os sinais não são percebidos. Às vezes o filho, a filha tem uma mudança dentro de casa, às vezes não tem também esse diálogo dentro de casa para perceber que, como a gente viu, né, os maiores casos são mulheres na vida doméstica. Possivelmente são a sobrecarga da vida doméstica, porque a gente sabe que ainda tem muito forte na nossa sociedade que mulher tem que ficar dentro de casa. Esquentar no fogão, tem esse ditado, né? Esquentar no fogão e esfriar no tanque. Ainda é muito forte. Enquanto isso, ela tem que ficar bonita pro marido, senão outra leva. Sim. Aí a gente vem, aí atualmente a gente vai ver uma igreja que está com um manual, onde no manual é dito de que a mulher tem que servir ao marido sexualmente, porque ele vai ter um apetite sexual maior. Aí é mais uma outra carga que é imposta sobre essa mulher ali dentro da vida doméstica, porque ela tem que estar bonita, ela tem que estar muito ajeitada para quando o marido chegue em casa. Não é que ela não possa fazer essas coisas, ela querer ficar mais bonita, mas ela não tem que ficar mais bonita para alguém, porque o marido, ela não tem que fazer o sexo porque o marido tá querendo sexo naquela hora, o namorado, quem for que ela vai ter a atividade sexual dela, ela tem que estar bem por ela. Ela tem que querer sexo por ela, não tem que ser um peso, senão mais uma coisa que vai ser jogada em cima das costas dessa mulher para ser um peso. E aí, eu vou te dizer que ela tem que querer o sexo não como mulher, mas como atriz de filme pornô. Senão também, eu atendo atualmente cerca de 5 pacientes que nunca experimentaram um orgasmo e elas não têm vaginismo, elas não têm nada físico que impeça, né? Mas desde sempre com essa mentalidade, e é interessante, uma delas inclusive me falou sobre suicídio essa semana. Ela falou assim: eu estou cansada de ter relação sexual e não ter orgasmo, e eu acho que o problema tá comigo. Então, vindo pra cá, eu pensei, por que eu não acabo logo com isso? Já que é para viver uma vida pela metade. E na realidade, analisando com ela como acontece a relação sexual entre ela e o parceiro dela, a questão aqui é a preliminar, é uma preliminar voltada para as necessidades do homem, ou quando tem preliminar, né? Então, eu acho que a gente não suicida, não contribui para o suicídio feminino só dentro das questões de agressividade que a gente conhece, mas eu acho que a maneira como a mulher é exposta sexualmente e como o homem entende sobre dar prazer para a mulher é uma maneira de certa forma, assassinar, né, o prazer dessa mulher. E isso faz com que a mulher tenha depressão. Então, eu tenho o caso de uma paciente que ela foi molestada pelo padrasto quando ela tinha 9 anos. E aí ela foi para uma casa-abrigo. Aos 15, ela conheceu o atual marido, eles estão casados há 12 anos. E quando ela foi tentar a primeira relação sexual, ela não quis mais, porque ela lembrava do que tinha acontecido. E essa moça, é moça, porque ela era muito nova, ela tem 26 anos agora. Ela passa por uma super via crucis com esse homem. E ela acha que tudo que ele faz, ela tem que ficar quieta, porque afinal ele não pode ter sexo com penetração. Então, ela olha e fala assim, ela disse isso pra mim, ela falou assim: Evelyn, eu já não consigo oferecer o básico. Então, se ele quer brigar comigo, se ele quer me agredir, o máximo que eu posso fazer é deixar. Entende? E não é uma questão, assim, de que ela tem alguma questão física. Ela tá fazendo fisioterapia pélvica com
uma das melhores profissionais aqui da região. E a coisa agora está começando aí. Agora ela pediu para se separar dele, as coisas estão andando. Mas quando a gente fala também nessa questão do suicídio feminino, eu acho que a gente precisa pensar também nessa questão sexual. Do quanto a vontade da mulher é assassinada todos os dias. E muitas vezes, nós mulheres somos culpadas. Muitas vezes a gente acaba suicidando isso, entende? Eu acho que é importante também a gente falar sobre as pequenas, grandes formas de suicídio que a gente não percebe. Evelyn, eu vou encerrar essa daqui para a gente iniciar outra, porque senão vai cair. A gente vai iniciar a segunda parte e a gente vai falar essa questão da sexualidade, da vida sexual. Estamos aqui hoje com a Evelyn, que é graduada em Psicologia pela Unifar e pós-graduada em Psicologia Clínica Analítica e Neuropsicologia. E no bloco anterior a gente estava falando sobre, e a gente ainda vai continuar falando sobre o suicídio às mulheres, e mais especificamente no final do bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da vida sexual da mulher e como isso pode implicar para um fardo que um dia pode culminar numa ideação suicida, né? Vou deixar aqui indicação, um podcast para vocês, que se vocês quiserem acompanhar, que se chama Sexo Sem Culpa. Ele vem abordando as ideias de como o puritanismo vem influenciando e se tornou um fardo sobre a vida das mulheres e também dos homens quanto vida sexual. A gente sabe também que o puritanismo, no início do ano 1500, 1600, essa faixa, o puritanismo, quando ele veio começar a falar sobre vida sexual, ele já veio sendo muito progressista para o que era daquela época. O grande problema que a gente enfrenta hoje, quanto ao puritanismo, é que as pessoas ficaram presas ao que era idealizado naquele período, que era muito progressista, as ideias de sexualidade que tinha naquela época, mas que para hoje, para a realidade hoje, são basicamente muito inválidas, né? E vem o que a gente comentou, né? Você comentou de uma paciente de que a perda da virgindade dela, né, seria a quebra de fidelidade com Deus, né? E isso é algo que é muito imposto pela ideia do puritanismo, né? O puritanismo vai fazer o sexo apenas após o casamento. E quando a gente está falando de pessoas que são religiosas, e isso é um peso muito maior, né? Porque senão você não vai poder casar na igreja, senão você não pode casar de véu, ou você não pode casar de branco, e as pessoas começam a ter aquela nova pressão sobre ela, né? E mais uma vez esse peso fica praticamente sobre as mulheres. Porque quando vai falar principalmente de vida sexual, numa pregação da igreja, num congresso da igreja, isso não é falado para o homem. Isso não é falado para o... olha, homem, você que se resguarde. Não, é sempre falado que a mulher que tem que... como a gente falou, né, da questão do manual, a mulher tem que servir sexualmente, tem que performar tudo o que o marido está querendo, que vem aquelas idealizações de filmes pornográficos, de que tem que ser um sexo violento, sem a preliminar, sem o carinho, né? E a gente estava falando sobre isso, que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a vida sexual praticamente está em tudo, né? Quando a gente vai falar de sexualidade humana, é tudo. É desde da piscada de olho que já vai começar a conquista até chegar no sexo. E após o sexo, como a pessoa vai receber esse tratamento também, né? Porque também não adianta fazer tudo isso e depois desprezar a pessoa após o sexo. O sexo de reconciliação, que eu acho que é a coisa mais louca que existe, porque vai fazer um sexo de reconciliação e taca a pessoa para escanteio logo na sequência, porque vai lembrar da raiva que estava passando em segundos antes. Eu acho assim, olha, como o foco hoje, né, nós estamos falando sobre as mulheres, você tocou num ponto muito, muito interessante, né, que é sobre essa questão do contexto religioso.
Mas aí sabe o que acontece? Essa mulher, ela não nasceu num contexto religioso. Ela não tem nenhuma dessas amarras. Mas eu diria que a questão da libertinagem também atrapalha. Então eu não acho que é só o puritanismo, né? Eu acho que o puritanismo faz muito mal, declaradamente faz muito mal. Mas o que a gente vê hoje faz mal tanto quanto. Então é aquela coisa, eu vou jogar aí letras de funk, por exemplo, que colocam uma mulher como menos do que um sapo cururu na beira do rio, né? E aí a gente tem que rebolar até o chão, a gente tem que ser sensual, a gente precisa competir, o peito tem que estar durinho, a bunda tem que estar em cima, você precisa ter uma maquiagem linda, um cabelo perfeito, e na hora da cama você tem que gemer de um jeito, você tem que fazer de outro, você precisa olhar pro rapaz, você tem que seduzir. Então não é só no puritanismo que a gente encontra veneno, a gente encontra também no que vai contra o puritanismo. A grande questão é que em ambas instâncias nós somos convocadas enquanto mulheres a fazermos uma performance. Nós somos atrizes, nós não somos... E eu diria que nós somos coadjuvantes, nós não somos protagonistas da nossa própria sexualidade. Então, você quer ver uma coisa? Eu atendo criança também. E aí, as crianças, quando chegam ali por volta dos 3, 4 anos, começam a descobrir algumas partes do corpo, entre elas genitais. E já várias vezes, né, os pais contam, o meu filho fica mexendo aqui eles falam curioso, fica mexendo no pênis, fica dura, super engraçado, acham muito engraçado. E aí, quando eu recebo caso de menininhas que se tocam, nossa, os pais ficam desesperados. Então, enquanto para os meninos isso é um ato engraçado e de riso, para as meninas não é. Por quê? Porque a gente já tem um papel determinado. Qual é o papel determinado? É o papel determinado ou pela pornografia ou pela religião. Então, as mulheres andam sobre o fio de espada e sobre o fio da navalha, né? Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. E a luta, eu diria que ela não deve ser contra o puritanismo. Eu diria que a luta precisa ser sobre o protagonismo. Nós, mulheres, precisamos ser protagonistas dos nossos próprios corpos. Coisa que não acontece desde que somos gente. Desde que mundo é mundo, desde que mulher existiu. Nós não somos protagonistas. Nós não somos ensinadas a sermos protagonistas. Eu ouço muitas vezes, principalmente em meme, né? Falando sobre a dificuldade dos homens em acharem o clitóris. Mas eu vou dizer pra você, como quem trabalha com sexualidade feminina, muitas mulheres não sabem cadê também. Muitas mulheres não sabem o que fazer com aquilo, como usar. Então, nós somos alienadas não só sobre a questão de quem somos enquanto figura social, enquanto papel determinante em sociedade, mas do nosso próprio corpo. E a dor é tão grande, né? Quando a gente tem um menino, a gente explica para o menininho toda a função do aparelho dele reprodutor. Olha, esse aqui é seu pênis. O pessoal fala bola, né? Essa aqui são suas bolas, são saco escrotal. Eu não conheço mãe que explicou para a filha que aquilo é clitóris e para que serve o clitóris. Eu não tô falando que é para explicar para menino usar, para criança usar. Eu não tô dizendo isso. Senão daqui a pouco vão dizer que eu tô levantando bandeira aí para masturbação infantil. Não é nada disso. Por favor. O que eu tô dizendo é que as meninas não conhecem o seu próprio corpo e chegam muitas vezes na vida adulta sem conhecer. Tanto é que muitas vezes a gente vai assim, pega um espelhinho, põe ali embaixo. Você tem já quantos anos quando dizem isso pra você? 12, 13, 14. Ou seja, você já passou um tempo da sua vida sem conhecer. E aí a gente quer cobrar dos homens que eles conheçam, mas nós mulheres também muitas vezes não conhecemos. E quando a gente conhece, e muitas vezes, né, os movimentos sociais para que isso aconteça, eles são escrachados, eles não conseguem alcançar todos os públicos, porque a ideia é que a gente consiga, com um movimento social, com uma política pública, alcançar aquela mulher super desconstruída, mas com a mesma linguagem a gente conseguir alcançar a mulher que cresceu no meio puritano. Porque senão não faz sentido. A gente precisa entender os limites. Tem quem
viva dessa maneira como você narrou e goste e seja o que essa pessoa entende para ela, maravilha, beleza. Como que a gente chega nessa mulher para dizer quais são as possibilidades dela sem passar por cima do que ela escolheu, sem passar por cima do que ela quer? Entende? Eu acho que essas são questões que, quando a gente fala de suicídio feminino, às vezes não perpassam muito pela nossa cabeça. A gente não para muito para pesar essas questões que são cotidianas, que são que acontecem muito. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que têm lá 30, 35 anos e não tiveram orgasmo ainda. E aí eu vou dizer que a culpa é só do parceiro, é só da sociedade patriarcal? Não, a gente também, enquanto mulher, a gente está preocupada em levantar a bandeira, né? Para poder, às vezes, lá rebolar até o chão, mas não em tentar alcançar pessoas de visões diferentes. Não estou dizendo que a liberdade de expressão tem que ser reprimida, pelo contrário, cada um tem que fazer da vida dele o que ele quer, sem é claro, trazer problema para terceiros. Mas às vezes a gente usa tanto uma causa que é justa com uma fala que não abarca todo mundo. Se a gente vai falar de feminismo, se a gente vai falar de suicídio, se a gente vai falar de sexualidade, precisa ser para todas as mulheres. Não só para mulher A, para mulher B, para mulher C. E aí entra a questão, inclusive, do que a gente estava falando no início. A nossa fala não pode ser só para mulher cis. Mas ela também não pode ser só para mulher que não se identifica como puritana. Mas ela também não pode ser só uma fala para quem é puritano. A gente precisa encontrar uma coesão dentro do nosso propósito. E aí eu acho que a grande questão é o propósito, porque a gente se confunde muito sobre qual é o propósito de uma fala como hoje, por exemplo, e que a gente possa alcançar todo mundo, geral. Porque se não é pra gente alcançar todas as mulheres, o que a gente está fazendo? É utópico? Pode ser que seja, mas pode ser que não. Entende? A importância da personalização, né? Fazer coisas personalizadas, porque, como a gente falou no bloco anterior, né? As pessoas são diferentes, são únicas, né? Cada um teve uma construção de vida diferente. Como você falou, pessoas que não alcançaram o orgasmo, sendo que não tem causas para explicar se seria um vaginismo, porque ela não tem vaginismo. E acho que é muito sério a gente parar para pensar isso, da importância para todas as mulheres, né? Todas as mulheres, quanto trans, cis, puritana, quanto a que não vai seguir nada do puritanismo, que, sabe, eu fico pensando que tudo isso, quando a gente fala no meio religioso, né, acaba que acontece levando pro fetiche da virgindade, né? As pessoas endeusam a virgindade e começa a ser um fardo. Como você falou, nem todo mundo vai nascer inserido num berço religioso para ter isso forte. Aí às vezes as pessoas estão vindo de fora, que não tinham uma vida religiosa e agora tem peso, né? De ter tido mais de um parceiro na vida dela, porque casou mais de uma vez, porque Deus não vai te aceitar. E novamente a gente vê um fardo jogado sobre aquela mulher. E novamente eu falo, e não tem esse peso sobre os homens héteros da igreja, não tem, porque para eles é tudo perfeito, né? Desde que ele cumpra o papel dele, né? Teve minha irmã, ela era do Ministério da Mulher alguns anos atrás, né? Na igreja, e tinha uma revista que se chamava Guardiães do Lar, que botava a mulher num papel de submissão total. E assim, começa a ser um peso. Porque você tem que preparar um jantar romântico para o seu marido. Porque você tem que estar... E era só assim. Quando veio a questão nesse ano do curso de noivos, eu falei assim, me impactou por ser algo que eu não sabia. Eu não sabia nem da existência de um manual para noivos. Mas já sabia da experiência que a minha irmã tinha tido com esse manual das guardiãs do lar. Porque tem uma lá orando pelos seus maridos, tem um outro guardiãs do lar orando pelos seus filhos, que vai botando sobre a mulher que a mãe, então, na guardiãs do lar, para a mulher que é a mãe, e assim, literalmente que a mulher é súdita do seu lar, sabe? Você tem que servir seu marido, você tem que servir seu filho todo o tempo. E não é algo de prestar uma assistência.
ter um olhar atento para os seus filhos, amar seus filhos, marido. Não, eu casei, agora você é a doméstica, sabe? Você é a escrava, nem a doméstica, você é a escrava, porque você vai servir em tempo integral, porque ainda tem esse incentivo, né? De que o homem tem que ser o provedor da casa, né? Enquanto a mulher é totalmente excluída de ter seu papel, de poder escolher sua profissão. E, inclusive, se eu não me engano, foi a Associação Paulista do Vale, fez uma campanha sobre o Dia Internacional da Mulher, se eu não me engano, de 2018, que foi sobre que o lugar da mulher era onde quiser, né? Que ela poderia estar num púlpito pregando, ela poderia ser uma bombeira, ela poderia ser uma médica. Tá? Eles não fizeram propaganda de que mulher poderia ser pastora, mas falou que mulher poderia pregar, que a gente sabe que ainda é um tabu muito forte dentro das religiões, de que mulher não pode ir ao púlpito falar, porque Paulo falou que mulher não poderia falar em público, e vem aquela questão muito forte. E assim, em todos os lugares da sociedade, a gente vê isso. Quando a gente vê eu vi um vídeo recente do Leandro Carnal, que ele estava com a Gabriele Prioli. E ele falava sobre, no ponto, se eu não me engano, acho que era no ponto eletrônico, ele ouvia falando de que Gabriele, deixa o professor falar, deixa o professor falar. E mostra. E foi quando ele falou, não, ela também ela é mestre, ela é mestre e na área dela, ela é uma mulher conceituada e ela pode falar. Porque a gente ainda tem na sociedade hoje a ideia que a mulher não pode ter voz. E mais uma vez isso é a desvalorização da vida, né? A gente está aqui hoje falando sobre valorização e mostra o quanto a sociedade desvaloriza o papel da mulher ainda. Não, com certeza. Você estava falando sobre o curso de noivos, que eu também tive um mini infarto fulminante quando eu li. Mas em contrapartida, eu não vejo só desesperança. Eu vejo possibilidade. Assim, por exemplo, eu esqueci o nome da revista, mas é uma revista que Quebrando o Silêncio. Esse ano, a revista Quebrando o Silêncio está falando muito sobre violência doméstica, sobre violência nos relacionamentos. Então, assim, no mesmo lado em que a gente tem essa desesperança toda, né, de ainda ter esses manuais absurdos, a gente tem também, eu acho que um movimento que luta para trazer essa visão que a gente está discutindo hoje. Então, assim, por exemplo, né, ano passado eu recebi uma paciente no consultório, uma adolescente, que a escola descobriu que ela estava sendo violada sexualmente pelo irmão através dessa campanha do Quebrando o Silêncio. Então, na medida em que muitas vezes a gente tem algumas campanhas que, misericórdia, né, não dá nem para comentar, a gente quer chorar quando vê. Também existem campanhas que nascem com bons intuitos. Então, assim, eu achei, por exemplo, essa campanha do Quebrando o Silêncio muito boa. E a gente precisa, eu acho que muitas vezes, a gente precisa denunciar quando existem campanhas como essa que você falou. Eu me arrepiei de raiva. Mas a gente também precisa acreditar que existe uma possibilidade nascendo aí, né? De conversa, de mudança. É claro que a gente tem mudado em passos lentos. Por exemplo, eu estou com uma unha pink hoje. Há muito tempo, quando eu era criança, há muito tempo atrás, nossa, quantos anos eu tenho? Quando eu era criança, se uma mulher chegasse na igreja com a unha rosa dessa cor, ela não entrava, ela não podia usar nem a plataforma, ela não podia ser convidada para a plataforma. Se ela tivesse cabelo curto, nossa, era pecado? Também não podia. Hoje, o que eu vejo já é um movimento um pouco mais... isso não tem nada a ver, isso não é ponto de salvação. Muito embora a gente não possa ser hipócrita de dizer que a gente tem assim, um oceano para caminhar, né? Mas a passos lentos e por pessoas que têm a coragem que você tem, Jonathan,
a gente tem conseguido mudar algumas coisas, né? Porque senão, eu acho que a gente também precisa enxergar um pouco de esperança no trabalho que a gente faz. Então, por exemplo, os temas que você debate são extremamente relevantes. São temas que ninguém para falar. São temas que você tem que ter muita coragem para dizer. Isso que você faz, por exemplo, aqui no teu canal, não é uma coisa que a gente vai ver mudança nas instituições religiosas, por exemplo, em 1 ano, 2. A gente está plantando para 10, 15, 20 anos. Como pessoas lá atrás também... Oi? Se a gente conseguir ver a mudança em vida, né? Então, essas pequenas grandes liberdades, por exemplo, de batom, cabelo curto, unha colorida, elas foram semeadas, isso não vem de agora, isso foi de muitas mulheres de coragem, né? E eu acho que a ideia é que a gente lute. E que a gente, além de lutar, porque às vezes quando a gente entra nesse ringue, a gente só vê luta, a gente muitas vezes não vê alcance, não vê melhora. A gente sempre olha pensando naquilo que precisa melhorar e não no caminho que a gente já traçou. Então eu acho importante também a gente conseguir olhar para esse caminho. É claro, falar de mulher com joia, mulher ordenada, ainda é um super tabu em muitas instituições religiosas, né? A mulher divorciada. Eu acho que a história e o corpo da mulher, eles não são dela, não só nas instituições religiosas, mas em todos os contextos. Então, assim, se a mulher quer colocar uma roupa que marque a celulite dela e ela não tá nem aí, as pessoas na rua vão apontar. Então, o nosso corpo, a nossa história, os nossos desejos, as nossas intenções, elas não são nossas. A sociedade, de alguma maneira, acha que a sociedade pode de alguma forma, ser dona daquilo que as mulheres sentem. E é por isso que a gente tem, não um número, nós ainda, no Brasil, né? Em termos de Brasil. Na China, por exemplo, China e Índia, o número de suicídio feminino é maior que o masculino. Mas é por isso que as mulheres são muito... o número de mulheres é muito maior na questão de automutilação, por exemplo. Porque é muito difícil você querer viver e te impedem as mulheres de viver nas mínimas situações, né? Desde um ambiente extremamente puritano, como de um ambiente totalmente revolucionário, onde a mulher também continua não valendo nada, né? Onde você pode ser uma boa cantora, mas se você não tiver o bumbum duro empinado, não tiver uma boca bonita, não tiver uma maquiagem bem feita, dentro dos padrões do que se entende bem feito, você não vai fazer sucesso, porque você precisa ser o pacote inteiro, né? Que é o que as mulheres ouvem muito. Nossa, fulana é o pacote inteiro. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é delicada, porque a mulher fala alto é feio, ela tem um corpo bonito, padrão, e aí a cereja do bolo é quando ela é submissa. Então, eu acho que as questões tangentes a suicídio de mulheres, elas são tão amplas que a gente fica uma tarde inteira e não termina de conversar sobre, entende? Sim. Essa questão do ser protagonista, né? Muitas das vezes, tanto o homem quanto a mulher é conduzido a criar personagens de si mesmo, né? Para se manter dentro de uma sociedade. Olha, porque eu não posso comer tal coisa, porque eu vou engordar tanto, eu não posso fazer não sei o quê. Vai criando. Até para mulheres que dentro da mídia seria acima do peso, a plus size, tem um padrão para você ser plus size ainda, sabe? Tudo tem um padrão. Tem que fora do padrão. Porque assim, a plus size, ela não pode ter barriga. Ela pode ter o quadril largo, mas não pode ter barriga, não pode ter peito muito grande. Aí se tem peito muito grande, não pode ter barriga também, mas a parte de baixo também tem que ser menor. Vai criando padrões que você tem que ser engavetado, que a gente vai e começa a criar loucamente. Entra a ideia de competir e uma obsessão por conquistar aquele objetivo, o que foi imposto, né, como ideal, né? E assim, a gente sabe que isso é muito mais forte, né, entre as mulheres do que entre homens, mas também tem entre homens essa competição de
Entra numa academia, vai ver aqueles homens lá, gritando, porque tem que ter quem vai ter o braço maior, quem vai ter o bíceps, tríceps, não sei lá, quem que vai ser maior, sabe? Começa uma competição muito forte para não ser protagonista da própria vida, mas para você se mostrar para uma outra pessoa, sabe? Isso me preocupa quanto pessoas, já me preocupava normal, assim, e sabe, quanto tudo, sabe, quanto um amigo que se preocupa, quanto um filho que se preocupa, será que a gente está sendo a gente mesmo? Porque a gente está fazendo tantas performances para agradar o outro o tempo inteiro, vai criando esses fardos, até onde esses fardos, a nossa cobrança quanto nós mesmos é tolerável, até onde eu olhar para mim e pensar assim, não, eu posso melhorar, não sei o que, eu posso, para mim, sabe, nem é botar assim, porque é para minha saúde, porque muitas das vezes a gente acaba mascarando tudo assim, não, porque eu tenho que ser mais magro por conta da minha saúde, não, porque eu tenho que fazer não sei o que por conta da minha saúde, né, só por conta da sua saúde, sabe, se você vai se sentir bem também, o problema não é você querer alcançar por algo por conta da sua beleza, porque você se acha mais bonita com o cabelo cacheado, com o cabelo alisado, com o cabelo raspado, sabe? Não é isso, mas é o quanto você está sendo protagonista da sua vida e não está querendo criar um personagem para se mostrar diante de uma sociedade, porque se a gente não pensar na gente, de fato a sociedade não está pensando na gente da forma que a gente deveria ser pensado, e talvez ela nunca vai pensar. Você falou agora há pouco uma questão de pode levar muito tempo. Quando eu comecei falando sobre LGBT em 2017, eu sou o pesquisador amador, né? Eu estudo questões LGBT, principalmente no Adventismo, desde antes de 2017 eu ter coragem de criar o canal Gay Adventista para começar a publicar lá, antes de eu ter podcast, começar a botar lá. Essa iniciativa começou em 1976, quando o primeiro gay adventista teve coragem de fazer, sabe? Algo que eu estou fazendo é nada nessa linha do tempo, sabe? Já são 40 anos, 44 anos de história sendo construída. E às vezes a gente espera, é importante o que eu faço, que você fala sobre mulheres, o seu papel é muito importante, como você falou lá no início também, de contar para alguém que foi importante ela na sua vida, para quem você é hoje, para alguma coisa, um papel que ela fez, é muito importante. Mas às vezes a gente esquece que o nosso ponteiro, né? Um amigo meu falou isso, eu gravei. O nosso ponteiro gira muito mais rápido do que um ponteiro de uma sociedade. Que enquanto o ponteiro está rodando devagarinho, o nosso já deu voltas. E talvez a gente nem vai ter nada do fruto do que a gente está falando aqui hoje, mas alguém no futuro pode ouvir, assistir essa live, ouvir o áudio e ser muito importante para ela. Ser muito importante, porque vai alcançar a liberdade. A iniciativa do Quebrando o Silêncio é muito boa, apesar de eu ter crítica quanto a ideia do ciclo que pode ser construído, né? Você faz um material onde você está estimulando um potencial abuso e um outro reparador, parece que você está criando. Quando você for abusada, você tem isso aqui para te amparar. Quando você se tocar que você for abusado, você tem isso daqui para te amparar. Sim, apesar de ser muito importante, que a gente vê a iniciativa que a Igreja Adventista teve alguns anos atrás em fazer o filme O Silêncio de Lara, onde vem narrando o abuso sexual de uma menina, que foi baseado em história também real de alunos da instituição. Assim, é algo importante. A gente sabe que isso daí é algo de trazer do interno para o externo a coragem, assim, não, vou ter que denunciar. Tá aí o Disque 100, sabe? Tá aí o Disque 100 para você denunciar. Tá aí você pode ir numa delegacia em casos de abuso. Mas o porquê vai ter que chegar a esse ponto, sabe? Não precisa chegar. É valorizar antes. Olha, tem que ficar atento a isso daqui, tem que ficar atento àquilo. Como você falou, as mulheres voltarem a ser protagonistas de sua vida, claro que isso é muito importante, sabe? Não servir, sabe, papel de subserviência em tempo total, sabe, em tempo integral. Porque eu não posso
tem que ter os papéis determinados, não porque o menino não pode lavar louça, porque a menina tem que cuidar da casa, o menino não pode cozinhar, sabe? O menino não pode cozinhar, o menino não pode ter uma panelinha, sabe? Quando é criança, não pode ser boneca, sabe? Essas questões de papéis de gênero muito forte que leva, ao meu ver, leva muito à desvalorização do humano de uma forma geral, né? Tanto do homem quanto da mulher. Não, com certeza. E eu acho que dentro disso tudo, né, o principal é que a gente consiga olhar para o outro e para as causas que são levantadas, não como causas, não como bandeiras, mas como seres humanos. Eu acho que é aí que a gente erra muito, né? Ao invés da gente olhar com empatia para o sofrimento que aquela bandeira que está tentando se levantar, está tentando gritar, está tentando dizer, se aquilo não condiz com o nosso referencial, a gente simplesmente invalida tudo, né? A gente não pode simplesmente, porque eu discordo da premissa, achar que nenhuma das falas ali é benéfica ou tem validade. Eu acho que uma das questões que a gente precisa sempre abordar, principalmente quando a gente fala de suicídio, é o quanto muitas vezes a gente olha para a vida do outro e acha que a nossa régua está correta. Então, assim, eu já ouvi muito isso de paciente narrando, né? Fulana me disse assim, mas você ganha tão bem, mas você tem o carro do ano, mas o teu marido te ama, por que você tem depressão? Por que você quer se matar? Por que você tentou se matar? A gente precisa parar de medir a vida dos outros com a régua que é nossa. Porque até muitas vezes a própria régua que a gente acha que é nossa, a gente não usa para medir a nossa própria vida. Mas a gente quer medir a vida do outro. A questão da idealização, né? A projeção, né? A famosa projeção. A gente começa a projetar as nossas idealizações, os nossos pontos de vista na vida do outro e esquece tudo aquilo de verdade. Que o outro tem a sua construção, cada um tem sua construção, cada um tem a sua individualidade. E assim, voltando de novo no contexto religioso, e esse esquecer que cada um é individual que anula a unidade. Porque, assim, até na Bíblia está escrito lá que o corpo de Cristo tem cada membro tem sua função. Às vezes, aqui, vamos pegar de novo, usar exemplos da igreja, que todo mundo tem que pregar, que todo mundo tem que cantar, porque se você não canta e não prega, você não presta. Aí acaba desvalorizando quem está na equipe de louvor, quem é da sonoplastia, começa um processo de desvalorização. E quando a gente está falando sobre unidade e diversidade, a unidade existe por conta da diversidade. É essa pluralidade que faz a unidade. Porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, pra quê? É como um vídeo que ficou muito famoso nos últimos 2 ou 3 anos na internet, de uma mulher falando sobre o biscoitinho que ela comprava, uns sequilhos que vinha uma pontinha de goiabada, que ela foi lá e reclamou o padeiro, não, que vem muito pouca goiabada, não dá nem para sentir o sabor. E quando o padeiro vai e faz um sequilho, é a hora que a gente refletir que talvez o que eu quero no outro faça eu desgostar daquela coisa. Porque a nossa regra, como você disse, a nossa regra talvez não é medida nem na gente, a gente não usa nem para nos medir. Evelyn, eu quero agradecer sua participação e se você tem algo mais para falar, conte-nos agora, é o momento. Se alguma coisa que a gente... se a gente não abordou algo que é muito importante, você falar que a gente ainda tem uns minutos aí. Olha, eu agradeço muito por você ter me convidado. Era para ter sido semana passada, eu tive uma intercorrência. Eu agradeço muito. Agradeço todo mundo que assistiu. E eu acho que o mais importante é que a gente possa olhar para o outro com empatia, mas que a gente não se esqueça de que essa empatia, primeiro, tem que acontecer em mim, tem que acontecer em você. Né? Não é fácil se amar, como não é fácil amar o outro. É uma estrada longa, mas é uma estrada muito bonita.
Se você tem como procurar psicoterapia, se você tem como procurar tratamento, faça. Faça, porque nada é mais precioso que a tua vida. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes para conversar sobre outros temas. Agradeço todo mundo e desejo aí um ótimo feriado, né? Afinal, a segunda-feira é feriado para muita gente, para mim não, porque eu trabalho. Muito obrigado, Evelyn. Certamente a gente vai vir aqui, vai conversar muito sobre outros temas ainda. E eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. E esse episódio vai ficar salvo, né? Vai para o podcast depois para vocês poderem acompanhar durante suas atividades do dia a dia, né? Muito obrigado, Evelyn. Fique com Deus. Que você tenha uma carreira muito abençoada. E que Deus possa abençoar toda a sua vida. Amém. E vocês que estão aqui nos ouvindo, não esqueçam do número 188, que é do Centro de Valorização da Vida. Eles têm atendimento psicológico e nunca se esqueça de vocês também procurar um psicoterapeuta. Lá é uma ajuda emergencial para aquele momento que você está ali no desespero, sem saber o que fazer. Lá você vai ter uma escuta de qualidade. A pessoa que vai estar ali é um profissional da área de saúde mental que vai estar te atendendo. Mas que você nunca se esqueça de procurar um terapeuta para te acompanhar. E para que tenhamos todos, né, uma saúde mental perfeita, o mais próximo do perfeito possível, né? Um beijão para todos. Obrigado, até a próxima.